O Senhor esteja convosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria nesse momento, tanto para falar quanto para escutar, que nós possamos falar do seu amor misericordioso. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E eu queria, então, vamos sentar um minutinho, vamos sentar 40 minutinhos. Acho que eu não preciso muito me apresentar, porque já vim aqui algumas vezes, mas não custa nada. Eu sou o Padre João Paulo, eu sou da paróquia Santa Efigênia, lá no centrão de São Paulo, bem no miolo de São Paulo. E, com a graça de Deus, fui convidado aqui para falar para vocês sobre a misericórdia de Deus. E um dos motivos que me chamaram aqui para falar da misericórdia de Deus é porque eu, além de pároco lá da minha igreja, eu também trabalho no Tribunal Eclesiástico. E o Tribunal Eclesiástico, ele vai realmente ter essa função de uma forma pastoral, de uma forma de caridade, aplicar esta misericórdia de Deus para a ovelha machucada, para a ovelha caída. Então eu queria aqui começar lendo justamente o evangelho de hoje. E não podia ter um evangelho melhor. São Lucas, capítulo 15. Então, São Lucas, capítulo 15, começa da seguinte forma. Aproximavam-se de Jesus publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Publicanos eram os cobradores de impostos. Os fariseus e os escribas, que eram justamente os que cumpriam a lei com muito rigor, murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, porque a minha ovelha que se havia perdido, pois achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim será maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, dracma é a moeda de prata, né? E perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la. E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a moeda que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, isso que nós estamos falando aqui da misericórdia de Deus e do perdão que Deus dá quando a gente erra, isso faz toda a diferença no catolicismo, da forma que nós católicos encaramos a fé. E muitas vezes as pessoas que não são de igreja, elas não conseguem entender isso e elas vão enxergar de uma forma muito mundana, algo que para nós é muito sobrenatural. Então eu tenho certeza que todos vocês já ouviram
pessoas reclamando da hipocrisia dentro da igreja. Todos vocês já ouviram gente reclamando, dizendo, não, eu não vou na igreja porque é um ambiente de gente hipócrita, porque fala que não deve se pecar, mas são pessoas que pecam. Tinha um grande bispo nos Estados Unidos, um homem muito didático, chamado Fulton Sheen, e ele era muito engraçado também, e um dia uma mulher falou para ele, bispo, eu não vou na igreja porque lá está cheio de hipócritas. E ele falou, não, minha senhora, pode ir que tem lugar para mais um. Mas quem faz essa acusação de que há hipocrisia na igreja é porque realmente não conhece profundamente a igreja. Porque quem conhece a igreja sabe que não há hipocrisia. Porque sim, existe pecado, mas nunca, numa igreja católica, se disse que nós somos um grupo de santos. Ninguém diz que nós somos um grupo de santos. Como é que começa uma missa? Com o ato penitencial. O ato penitencial é dito ao mesmo tempo pelo padre e pelos fiéis, e mesmo antes da reforma litúrgica, tanto o padre quanto os fiéis começavam uma missa dizendo o seguinte, eu pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes. Não é uma. Eu pequei uma vez em 1984. Não. Pequei muitas vezes. Por pensamentos e palavras, atos e omissões. E daí a parte mais bonita do catolicismo. E daí você vê que é a religião de Deus. Porque eu não vou dizer que eu pequei por culpa da minha esposa. Eu não vou dizer que eu pequei por culpa do meu marido. Eu não vou dizer que eu pequei porque os meus filhos me pressionam muito. Eu não vou dizer que eu pequei porque meus pais não me trataram direito. Eu não vou dizer que eu pequei porque o governo nem sei o quê, porque o meu chefe sabe lá eu. Isso não seria católico. Eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa. Minha culpa. Minha tão grande culpa. A gente bate no peito. E tem um grande teólogo do século XX, Romano Guardini, que ele diz que você não tem que simplesmente fazer um gesto polido, assim, de apontar para o peito. Não, é um gesto de dor. Minha culpa, minha tão grande culpa. É um gesto de dor e de reconhecimento. Eu pequei muitas vezes, eu peco muitas vezes. Não é culpa do capiroto, que pode até me tentar. O diabo me tenta, mas o finado padre Quevedo dizia, né? Faz o diabo mandar eu dobrar esse dedo. O diabo pode me tentar, mas eu só dobro esse dedo se eu quiser. Se eu pequei, não é culpa do diabo, porque ele me tentou, mas eu posso negar a tentação do diabo. Se eu pequei, foi por minha culpa, minha tão grande culpa. Se eu pequei, não é porque o meu marido me azucrina, não é porque a minha esposa me azucrina, não é porque meu pai me azucrina, não é porque meu filho me azucrina, não é porque o governo me azucrina. Se eu pequei, foi por minha culpa. E isso é que é bacana, porque mata esse argumento de que há hipocrisia. Somos um grupo de santos? Não. Não somos um grupo de santos. Somos um grupo de pecadores. E por que a gente vem na igreja, se nós somos um grupo de pecadores? Porque a gente não quer continuar sendo um grupo de pecadores. Porque nós queremos ser santos. Então a igreja não é um jardim. A igreja é um hospital. E daí vem alguém que não é de vida de igreja e vai virar para mim e vai falar, vai fazer alguma exigência
e eu não vou conceder essa exigência, e a pessoa que não é de igreja vai dizer, é por isso que a Igreja Católica está perdendo os fiéis, porque não faz o que eu quero. Mas vamos lá, vamos tentar entender. A igreja precisa de mim? Não. Eu que preciso da igreja. Porque eu sou pecador. Porque eu sou pecador e eu peco. E do jeito que eu estou, se eu não tiver o apoio da igreja, quando eu morrer eu não vou para o céu. Então, porque eu preciso de Deus, porque eu preciso da misericórdia de Deus, porque eu preciso do perdão de Deus, eu busco a igreja. Por minha culpa, minha tão grande culpa, eu peco. E Deus, que é onipotente, e daí vem a parte bonita. Deus, tudo é bonito, né? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus Todo-Poderoso. Eu não precisava dizer que Ele é todo-poderoso. Mas eu digo que Ele é todo-poderoso para deixar bem claro uma coisa. Eu tenho pecados horrorosos, mas Deus é maior que meus pecados. Ele é todo-poderoso. E não tem pecado que eu faça que Ele não tem poder de me perdoar. Porque Ele é todo-poderoso. Ele perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E estavam falando aqui da ovelha com a pata quebrada e Deus curando. Que imagem bonita. Que imagem que nos leva a refletir. Porque quando um animal quebra uma pata, a gente sacrifica o animal. Mas Deus não nos sacrifica quando a gente quebra uma pata. Quando nós pecamos, Deus não faz cair um raio na nossa cabeça cada vez que a gente peca. Até porque, né? Já pensou, gente? Deus me livre. Imagina, não ia dar para andar na rua. Deus não faz cair um raio na nossa cabeça cada vez que a gente peca. Quando um governante, quando um político, quando uma grande autoridade pública começa a fazer uma série de maldades, a gente olha na TV e fala, mas por que Deus não manda uma doença para essa peste desse sujeito sumir da face da terra? Mas é que a gente pensa como os homens, nós somos vingativos. Deus não pensa nisso, Deus pensa como um pai. Então, quando a gente vê um político, uma autoridade pública, um grande governante fazendo uma série de maldades, se a gente pensar como Deus, a gente tem que pedir para que essa pessoa se converta. Mas nunca vai se converter, padre, deixa de ser tonto. Opa, Deus não é todo-poderoso? Deus não converteu uma série de santos? Recentemente foi colocado no site da paróquia um trecho de uma homilia do padre Michelino falando do defeito dos santos. E, de fato, quando nós vemos a vida de muitos santos, tem alguns que são fantásticos, tem alguns que parece que nunca pecaram na vida. Mas tem outros que tiveram muitos pecados e se tornaram santos. Por que pecaram? Não, porque venceram seus pecados. E Deus, que é todo-poderoso, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então eu queria falar aqui para vocês de 3 momentos, existem inúmeros, mas eu queria falar para vocês de 3 momentos em que a gente se separa da graça de Deus e Deus, em sua infinita misericórdia, pela sua bondade, pela sua compaixão, porque Ele nos fez para irmos para o céu. Ele não criou ninguém aqui para ir para o inferno. Ele nos criou para irmos para o céu. Que Deus, mesmo nós estando com a pata quebrada, com a alma suja, Ele está disposto a nos acolher, a nos perdoar, a nos curar. Primeiro de tudo, confissão. Quando eu sou batizado, a minha alma fica num estado diferente.
O pagão e o batizado não são iguais. O pagão e o batizado têm uma diferença monstruosa. Porque o pagão não tem o estado de graça. E o batizado tem a alma em estado de graça. Se eu for batizado e morro 1 segundo depois, a minha alma está limpinha, branquinha como um espelho. A alma está em um estado cheio de graça. A saudação do anjo à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, graça plena. Esta graça que está em minha alma, quando eu peco, eu expulso da minha alma. Eu tiro a graça da minha alma. Então, quem está em pecado é um desgraçado. Porque ele tira a graça. Ele tinha a graça e perdeu a graça. Então, ele é desgraçado. Veja como a etimologia nos ajuda a entender, né? Como é que eu faço para me livrar dessa desgraça? Confesso. Eu confesso e eu saio do confessionário com a minha alma como eu saí da pia batismal, restituída na graça. Daí uma pergunta que eu faço para vocês. Digamos que eu sou pagão, nunca fui batizado. Eu posso confessar no confessionário? Não, porque a confissão, ela nos restitui a graça que um dia nós tivemos. Se eu nunca recebi esta graça, não tem como restituí-la. Então o batismo em si, ele nos livra de todo e qualquer pecado, nos faz merecedores do reino dos céus, nos faz filhos de Deus e da igreja, e nos faz morada do Espírito Santo, da graça santificante de Deus. A confissão me restitui essa graça do batismo. E como é que se confessa? Ora, se confessa contando os seus pecados. E por que você cometeu os seus pecados? Não se confessa contando os pecados do outro. Ah, padre, você está brincando que tem gente que faz isso. Pois é, né? Padre, o senhor não acredita, mas meu marido... Calma, minha senhora, quando ele vier aqui, ele conta os pecados dele. Por enquanto, vamos falar dos seus pecados. Né? Então, aqui eu vou dar um exemplo de um livro que eu li. É um livro antigo. O livro chama O Cardeal. É a história de um sujeito que vira padre, depois vira bispo, depois vira cardeal, blá, 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 blá. E nesse livro ele conta a diferença da confissão de um homem e de uma mulher. E daí ele fala que a confissão do homem, o homem chega e fala assim, padre, comi carne na sexta-feira santa. E a mulher chega e fala assim, padre, o senhor não sabe o que aconteceu. Uma coisa horrorosa, mas não sei nem se Deus vai me perdoar. É que eu tenho uma prima que mora em Araçatuba e ela veio para São Paulo justo na sexta-feira santa. E eu abri o armário, não tinha nada para oferecer, mas tinha uma lata de salsicha. Daí, padre, eu fiz macarrão com salsicha, porque a minha avó sempre ensinou a gente, e a minha prima adorava o macarrão com salsicha. Né? E daí, quando conta que comeu salsicha na sexta-feira santa, dá a impressão que a culpa não é dela. Que é da avó que ensinou a receita, que é da prima que mora em Araçatuba, que é de todo mundo a culpa. Menos dela. Então, quer confessar? Padre, fiz isso, por causa disso, culpa minha, pronto e acabou. Existem atenuantes, existem agravantes. Por isso que quando a gente confessa, a gente vai falar o nosso estado de vida. Eu, por exemplo, sou padre. Vou confessar, eu tenho que chegar e falar, padre, eu sou padre e fiz isso, isso e aquilo.
Porque é completamente diferente a gravidade do pecado de um padre e a gravidade do pecado de um leigo. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? O pecado de um homem casado é diferente do pecado de um homem solteiro, em sua gravidade. O pecado de uma criança é diferente do pecado de uma velha, porque se espera que a velhinha tenha muito mais experiência, tenha muito mais consciência, tenha muito mais paz, né? Então, chega uma criança e fala, eu peguei a boneca da minha amiguinha. É uma coisa. Agora, se chega uma velhinha e fala, eu peguei o bule de chá da minha amiguinha, daí é muito mais grave. Então, você tem que falar o estado, tem que falar a condição, tem que falar quantas vezes você pecou, mas sempre deixando bem claro, para você mesmo. Pequei por minha culpa, minha tão grande culpa. O padre vai dar absolvição, vai lhe dar uma penitência, e você cumpre a penitência. E o seu pecado está perdoado. E não duvide que o seu pecado está perdoado. Não precisa ficar confessando o mesmo pecado 500 vezes, porque isso é duvidar da grandeza de Deus. Isso é duvidar da graça de Deus. Deus é todo-poderoso. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode te conduzir à vida eterna. Não precisa ficar sempre confessando os mesmos pecados. Confessou, aquele pecado sumiu. Aquele pecado desapareceu. Vamos daí em diante. Você sai daquele confessionário como quando saiu da pia batismal. Pronto e acabou. Mas isso é um pouco óbvio. Eu queria agora falar de um momento mais difícil ainda na nossa vida. Dos casamentos que não dão certo. E olha, os casamentos que não dão certo são mais comuns do que a gente imagina. Porque às vezes a pessoa casa sem parar para pensar por que ela está casando. Às vezes a pessoa casa porque todo mundo está casando naquela idade. Então chega uma idade que todo mundo está casando, e daí você vai chamar um amigo para ir no cinema, ele está noivo. Vai chamar o outro para ir viajar, ele está casado. Daí todo mundo está casando, você fala, casar também. Às vezes a pessoa casa porque está namorando há 15 anos a mesma pessoa. Aí está lá namorando, todo domingo assiste Faustão de mão dada, nem sei se ainda passa Faustão. O namorado já chega em casa, já abre a geladeira, o namorado liga para a casa da namorada, a namorada não está, ele conversa com a mãe da namorada, já são tudo amigo, tal, faz 15 anos, tá, todo mundo se conhece. Tá. Aí chega uma hora que, vamos casar? Vamos. Vocês se gostam? Não, mas estamos acostumados. Vamos casar, não custa casar. Tal. Tem gente que casa por questão social. Tem gente que casa porque chega um determinado momento da vida em que a pessoa pensa assim, é mais feio eu ser solteira do que ser divorciada. Então eu vou casar com qualquer um aí e depois eu descarto. Tem gente que casa porque quer ter filho. E daí casa com qualquer um, com qualquer uma, providencia o filho e depois descarta. Poxa vida, nós não somos bicho. Né? Nós temos que ter essa consciência de que o casamento é uma coisa santa, uma coisa séria, uma coisa sublime, uma coisa magnífica, mas não é sempre que a gente está tão consciente assim. Tem gente que casa muito errado. Tem gente que casa enganado. Tem gente que acha que está casando com uma coisa e está casando com outra. Tem gente que engana para casar. O cara sabe que ele é ruim, mas ele quer casar. Então ele finge que ele é bom um tempo. Finge de dar Oscar pro rapaz. Você não, né? Finge, bem fingidinho, consegue casar, na lua de mel, ele já mostra que raio de pessoa que ele é.
Tem gente que casa para ser promovido na empresa. Umas décadas atrás, havia isso. Determinados cargos em determinadas empresas se dava para homens casados. Por que não vai dar determinados cargos em determinadas empresas para solteirões? Esses caras não têm compromisso com nada. Então, chegava um determinado momento na carreira social do sujeito que ele se sentia na obrigação de casar, porque havia um padrão social que o exigia fazê-lo. Bom, casei mal. Casei mal porque eu não presto, ou porque minha noiva não presta. Casei mal porque eu a enganei, ou porque ela me enganou. Casei mal porque eu casei não para constituir uma família, mas porque eu achei que socialmente era importante fazê-lo. Casei mal por 1000 motivos. Só que eu não só casei mal. Eu casei enganado. Eu casei não foi de livre e espontânea vontade. Eu casei coagido. Eu casei sem intenção de viver para sempre ao lado daquela mulher ou daquele homem. Então este casamento, ele ocorreu com tamanha falha, com tamanho vício, que a verdade é que esse casamento, no fundo, nunca ocorreu. Aquilo lá foi um teatrão. Que socialmente, naquele momento, se fez, mas nunca houve uma entrega do noivo e da noiva um para o outro para constituir família. Aquele casamento nunca existiu. Bom, se aquele casamento nunca existiu, se aquele homem, quando disse, prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de minha vida, se ele estava mentindo, e se aquela mulher que falou, eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de minha vida, também estava mentindo, e esse casamento tem foto, tem festa, ganhou talheres Hércules, aquele que tem a florzinha. Todo mundo ganha talheres Hércules aqui, né? Se tem esse vício, esse casamento nunca existiu. Se esse casamento nunca existiu, Deus, em sua infinita misericórdia, não vai te obrigar a viver uma mentira. Porque o sacramento não é um contrato. O sacramento é uma coisa santa. Eu tenho um amigo que diz que se ele fosse papa, ele ia fazer esses casamentos nulos, a pessoa continuar casada pro resto da vida, porque quem mandou? Só que o meu amigo não é Deus, né? Ele tem um coração mais duro, porque Deus não pensa assim. Deus é bom. Deus é bom. E Deus sabe que o sacramento não é um contrato. Não é uma coisa que você deu a palavra, então você vai ter que seguir, e não obstante todos os problemas possíveis. Então Deus nos dá, por exemplo, a possibilidade de, depois de uma análise séria, com testemunha, com laudos, verificar se aquele casamento existiu ou não. E se fica constatado que aquele casamento nunca existiu, a pessoa não passa a ser divorciada ou desquitada, ela passa a ser solteira perante Deus e a Santa Igreja, porque aquele casamento nunca existiu. Vejam que bonita a misericórdia de Deus. Como é sublime a misericórdia de Deus. Vamos pegar um outro exemplo de nulidade de sacramento? Uma ordenação que nunca existiu. O sujeito nunca teve vocação para ser padre, ele não queria ser padre, ele odeia a ideia de ser padre, ele nem acredita que Deus existe, mas ele entrou no seminário porque a avó fez uma promessa e colocou ele lá, e ele falou, bom, aqui tá bom, né? Tem casa, comida, colchão, não tenho que puxar enxada embaixo do sol quente, vou ficar aqui.
E fica lá, e um dia chega a ordenação, continua tendo casa, comida. Ah, tá bom, não gosto de trabalhar, vou ser padre. Daí o cara vira padre, e daí ele descobre que tem que trabalhar. Daí ele descobre que tem que trabalhar muito. Só que ele sempre mentiu. Ele mentiu que ele ia ser celibatário, ele mentiu que ele ia ser obediente ao bispo, ele mentiu que ele amava a Deus e a sua santa igreja. Ele mentiu. Nesse caso também, com um processo sério, com testemunhas, com laudos, porque isso daí também não basta, né? Estamos falando de sacramento, né? Não basta eu chegar lá e falar, não, tem que ver se é verdade o que eu estou alegando. Eu posso ter uma nulidade de um sacramento, declarar que aquele sacramento nunca existiu. Há essa possibilidade. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Então Deus, nós temos que confiar muito em Deus. Porque Deus, por meio da sua santa igreja, Ele não vai fazer como esse meu amigo que disse também vai ter que aguentar o erro que fez para o resto da vida. Não. Deus está pronto para chegar para você e falar, ó, meu amigo, minha amiga, você errou, você fez um caminho errado até agora, mas daqui por diante vida nova. E nós vamos começar do zero. O terceiro caso que eu quero citar para vocês da misericórdia de Deus, que também é maravilhoso, e a gente acha que nem é possível acontecer isso, é quando se levanta uma excomunhão. Às vezes uma pessoa está excomungada. E olha, não pode ter coisa mais grave para um católico do que uma excomunhão. Estar excomungado é uma coisa extremamente grave. É tão grave a excomunhão que nos tempos idos, nenhuma família ia receber um excomungado dentro de casa. Não ia nem conversar com um excomungado. Mas até os excomungados podem voltar à união com Deus e com a igreja. Até as excomunhões podem ser revertidas. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é bom e Deus é misericordioso. Então, vamos falar aqui um pouquinho de excomunhão, que é um tema muito raro, né? A gente não vê muitas declarações de excomunhão. O que quer dizer excomunhão? Vamos de novo para a etimologia. Assim como o desgraçado é quem perde a graça, o excomungado é aquele que estava na comum união e sai desta comum união. Então ele está saído da comunhão. Ou seja, o excomungado não faz parte da igreja de Deus. Ele saiu da igreja de Deus. E o que faz uma pessoa ser excomungada? O pecado em si? Não. O pecado eu resolvo no confessionário. A excomunhão, ela é muito mais grave do que o pecado, porque é uma negação da fé a tal ponto que eu não participo mais daquela comum unidade da igreja. Eu neguei de tal forma a minha fé, e pode ser que eu negue por meio de um pecado tão grave, mas é muito mais do que isso. É um modo de pensar que me tira daquela comum união. Então eu posso ser excomungado, e veja, para pecado existir, tem que ter 3 coisas: matéria grave, consciência e vontade. Então nós não estamos falando aqui de pecado que o cara fez hipnotizado, sonâmbulo, distraído. Estamos falando aqui
Pecado que o sujeito fez porque acha que aquilo é o certo de fazer. Vamos falar aqui de algumas excomunhões. Eu posso ser excomungado? Bom, primeiro, quem se excomunga é o próprio excomungado. Não é a igreja que excomunga a pessoa. É o cara, é a moça, é o rapaz, é tal, que faz um ato que lhe tira da comunhão. Né? Então o Papa não acorda de manhã e fala, como que você chama, meu amigo? Hã? O Papa acorda de manhã e fala, vou excomungar o Camilo hoje. Não tem isso. Se o Papa quiser excomungar o Camilo, o Papa vai ter que justificar por que está excomungando o Camilo. Vou excomungar o Camilo porque ele fez isso, isso e isso. E isso é tão grave, é tão fora do normal, é tão fora daquilo que a gente espera, que ele não está mais na comunhão da igreja. Então, tem algumas excomunhões que são declaradas pela igreja. Geralmente por algum pecado tão grande, tão criativo, que a igreja tem que falar, ó, isso daí não dá. O sujeito se excomungou. Heresia é excomunhão. Heresia é excomunhão. Eu chego aqui, vou fazer uma palestra para vocês e falo, só exemplo, hein, pelo amor de Deus, não vai fazer um corte sobre isso, Camilo, e pôr eu só falando essa frase aqui. Por exemplo, eu chego aqui e falo que a Virgem Maria não é virgem. Pronto. E não vai cortar isso, pelo amor de Deus. É um exemplo. Mas se eu falo isso sem ser um exemplo, se eu falo isso porque eu acho, eu estou fora da comunhão da igreja. Porque a igreja nos ensina que a Virgem Maria é virgem, antes, durante e depois do parto. E se eu ouso dizer, do fundo do meu coração, uma heresia como essa, eu não posso estar na comunhão da igreja. Eu estou excomungado. Mas não é porque eu estava distraído, porque eu confundi uma palavra com a outra, porque eu sou estrangeiro e me confundi com a língua. Não. Eu estou consciente do que eu estou fazendo. Nesse caso, eu estou excomungado. Eu estou ensinando errado. Cisma. Cisma é caso de excomunhão. Como é que eu cismo? Eu cismo, cismar é rachar, né? Saindo da igreja de Deus. Então, como é que chama o nosso cardeal arcebispo aqui em São Paulo? Dom Odilo. E daí eu pego e falo, na minha igreja, Santa Efigênia, Dom Odilo não manda. Aqui, eu sou o bispo. Dom Odilo que vai mandar em todas as outras igrejas de São Paulo. Aqui na minha, não. Estou me separando da igreja de Deus. Estou me separando da igreja de Deus. Tomem muito cuidado, porque o cisma está mais frequente do que a gente imagina. Porque gente boa, gente com até uma aparência de piedade muito grande, gente querida, está agora com uma vontade de ser mais sábio do que os sábios, mais santo do que os santos e mais católico do que o Papa, que está saindo na internet dizendo que o santo não é tão santo assim, que o sábio não é tão sábio assim, que o Papa não é tão Papa assim. Cuidado. Cuidado, porque isso é cisma. Isso encaminha para um cisma. E separar-se da igreja de Deus, separar-se da sé de Pedro, separar-se do vigário de Cristo na terra, é excomunhão. Gente, eu sou filho do meu pai. Se meu pai for um bêbado, e eu não gosto do meu pai, porque ele é um bêbado, eu deixo de ser filho do meu pai? Não, eu sou um filho ingrato às vezes, mas
Meu pai nunca apareceu em casa. Meu pai me fez e sumiu no mundo. Eu deixo de ser filho do meu pai? Não. O meu pai, quando vai nas festinhas, me faz passar vergonha. Eu tenho vergonha do meu pai. Eu deixo de ser filho do meu pai? Não. Porque o pai é pai, ora as bolas. Eu não preciso ser fã dele. Eu não preciso colar decalque com a foto dele nos azulejos. Pai é pai. Ah, é que eu não gosto do bispo. Ah, não gosto do bispo. O bispo é bispo, ué. Que ganhou uma viagem para Disney com acompanhante não leva ele. Mas ele continua sendo seu bispo. Ele continua sendo seu bispo. Não, este bispo não é bispo. Eu não reconheço ele como bispo, porque ele fez tal coisa e falou tal coisa. Uai, deixa de ser besta, deixa de ser petulante. E a mesma coisa com o Papa. Ai, porque esse Papa vai ser vigário de Cristo na Terra, você então? Vai lá, se candidata na próxima eleição de Papa, mas não venha me dizer que o Papa não é Papa. Não venha me dizer que o Papa não é Papa, porque isso é cisma, e cisma é excomunhão. Mentir, acusando o padre de ter quebrado o sigilo de confissão. Estou com raiva do padre. Daí eu chego e falo, ó, confessei para o padre, ele saiu contando para todo mundo. Isto é um pecado tão grave, mas tão grave que é motivo de excomunhão. A absolvição do cúmplice nos pecados contra o sexto mandamento. Absolvição do cúmplice nos pecados contra o sexto mandamento. Uma mulher e o padre pecam contra o sexto mandamento, e daí o padre chega e fala, não, fica tranquila, filha, que eu te absolvo. É pecado tão grave que gera excomunhão. Atentar contra a vida do Papa. É pecado tão grave que gera excomunhão. São pecados horrorosos, né, gente? Estou falando aqui, não é aborto consciente, voluntário. Não a pessoa, coitada, estava grávida, tropeçou, caiu e perdeu o filho, estava com uma dor de cabeça terrível, tomou um remédio muito forte, perdeu a criança. Viajou para São Roque, tomou aqueles vinhos ruins de São Roque e perdeu a criança. Tem vinho bom também em São Roque. É raro, mas tem. Perdeu a criança sem querer. Não houve pecado. A pessoa quis matar o fruto do seu próprio ventre. Daí é um pecado tão grave que gera excomunhão. Como é que você volta à comunhão? A igreja é tão boa, tão misericordiosa, tão fantástica, que a igreja levanta excomunhão. Existem alguns pecados que são reservados ao bispo, que só ele vai nomear um sacerdote para absolver aqueles pecados. Existem alguns pecados que são reservados à Santa Sé, que só a Santa Sé, mediante um sacerdote assim escolhido, né, assim reservado, vai absolver aqueles pecados. Mas até excomunhão pode ser levantada e a pessoa arrependida volta ao seio da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque nós somos bacaninha? Não. Porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é misericordioso. E Cristo é bom. E Cristo é maior que nossos pecados. E é por isso que não importa a gravidade dos nossos erros, quando os erros são erros,
não importa a gravidade das nossas bobagens, quando as bobagens são bobagens. Aqui eu estou fazendo essas ressalvas para não despertar escrúpulo, né? Porque tem gente que às vezes pode sentir uma tentação e achar que a tentação é pecado. Tentação não é pecado. Tentação é tentação, pecado é pecado, tá bom? Beleza? Estamos falando aqui de pecado que a pessoa quis pecar. Mesmo esses, com a pessoa verdadeiramente arrependida, a igreja permite levantar excomunhão, curar questão de sacramentos nulos, né? Declarar a nulidade desses sacramentos e, o que é mais ordinário, a confissão. Então, queridos irmãos, nós vemos que nós somos uma igreja tão boa, tão santa, que só pode ser de Deus, porque ela vai fora da lógica humana. A lógica humana seria ter tamanha raiva e rancor que, uma vez cometido um pecado monstruoso, a gente não quisesse nunca mais aquela pessoa na nossa grei. Mas a igreja de Cristo não é dos homens, ela é de Cristo. E como Cristo é Deus e é misericordioso, ela dá uma segunda chance, mesmo para os pecados mais imundos, mais nojentos, mais graves, a igreja permite o retorno. Vai ter uma burocracia, vai ter um processo, vai ter um procedimento, vai ter uma penitência, mas a igreja sempre está pronta a acolher de volta no seu corpo místico o pecador. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu e minha casa serviremos